A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal e estamos aqui dando continuidade à campanha da família, nesse momento tratando sobre o pai e esposo na família. Bom, se você não é pai e nem esposa, então guarda esse ensinamento para quando você vier a ser. Se você não tem um marido, então guarda esse ensinamento para quando você for ter um marido, tá? Se você já é viúva, mas tem filhos ou filhas, então leva esse ensinamento para eles, para que as suas filhas aprendam a escolher um bom homem, alguém que vai ser um bom pai, e que os seus filhos aprendam a ser no futuro um bom pai. Amém? Bom, nesse vídeo vamos tratar aqui de alguns deveres dos pais. Basicamente, 6 deveres dos pais para com os filhos. Nós já falamos das responsabilidades do pai, do esposo para com a sua esposa, então agora vamos tratar da responsabilidade do pai para com seus filhos. Você gostando desse vídeo, dá um like no vídeo, dessa forma você abençoa e ajuda muito o nosso canal, tá bom? Compartilha também com muitos outros irmãos, muitas famílias. Você nunca sabe quem está precisando ouvir essa palavra. De repente, tem muitos pais por aí, principalmente pais novos, de casais jovens que ainda não têm muita experiência, que precisam desse ensinamento, precisam ouvir essa palavra. Então, deixa Deus usar a sua vida compartilhando esse vídeo. Amém? Bom, eu quero ler aqui em Deuteronômio, capítulo 6, no versículo 7. A gente vai ler vários versículos aqui, mas começando por este, tá? Deuteronômio 6,7 diz assim: Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Glória a Deus. Aqui é um mandamento do Senhor para os pais, dizendo que ele deve colocar na cabeça dos filhos a palavra do Senhor, a lei do Senhor. Ou seja, logo nós vemos que ensinar a palavra de Deus aos filhos é um dever do pai. É um dever do pai, como sacerdote da casa, como chefe da família, ensinar a palavra de Deus, não somente aos filhos, mas também à esposa, ensinar isso para toda a sua família. Interessante que o texto ele diz assim: você vai ensinar aos teus filhos e vai falar delas assentado em tua casa, tá? Então isso fala de uma reunião em família para falar sobre a palavra de Deus, tá? Andando pelo caminho, ou seja, o fato de você estar cuidando de outras coisas, indo para outro lugar, indo trabalhar, ou levando seu filho para a escola, ou simplesmente passeando com ele, isso não quer dizer que você não pode aproveitar esse momento para ensinar a palavra. A própria Bíblia está dizendo, andando pelo caminho, ensina a palavra ao seu filho. Tá? Deitando-te e levantando-te. Isso quer dizer o quê? De dia e de noite. Então, é dever do pai ensinar a palavra à sua família, aos seus filhos, em todo o tempo, em tempo e em fora de tempo. E por que tanta repetição assim? Porque não é tão fácil guardar a palavra de Deus, gravar, memorizar a palavra de Deus. Então o pai precisa estar sempre repetindo, sempre se esforçando e ensinando a palavra do Senhor aos seus filhos. Sempre lembrando que em Provérbios 22:6 fala o seguinte: ensina o menino no caminho em que deve andar. Glória a Deus. Então, desde criança, vai ensinando a palavra de Deus aos seus filhos. Tem muitos pais que eles gostam de ensinar aos filhos as suas convicções, os seus conselhos pessoais. Meu irmão, nós que somos cristãos, que servimos a um Deus Todo-Poderoso e temos como manual de fé e prática a palavra de Deus, nós temos que ensinar aos nossos filhos a palavra de Deus, Essa palavra que é viva e eficaz. Por quê? Porque se você ensinar os seus conselhos pessoais, as suas convicções pessoais, e não a palavra, um dia você vai voltar ao pó, porque fosse tirado do pó e ao pó tornarás, mas os seus filhos vão ficar aí. E quando esse dia chegar, quem que os seus filhos vão consultar? Como que eles vão consultar você?
para saber o que você faria, o que você deixaria de fazer nas situações, momentos difíceis. Ou seja, então entenda, você não vai estar aqui para sempre, mas se você ensinar a palavra de Deus aos seus filhos e ensinar com que eles sempre busquem na palavra a resposta de Deus, então você vai poder descansar em paz, porque os seus filhos sempre vão ter a Bíblia, sempre vão ter Jesus ao lado, sempre vão ter a palavra de Deus, o Espírito Santo, para guiá-los e ensiná-los em toda a verdade. Então, toda e qualquer situação difícil que eles possam passar nessa vida, eles têm sempre o apoio da palavra do Senhor, porque assim você os ensinou. Glórias a Deus por isso. Então, o primeiro dever dos pais é ensinar. Segundo dever dos pais é treinar, conforme nós citamos aqui em Provérbios 22:6, tá? Que instrui o menino, né? Ou até mesmo ensina o menino no caminho em que deve andar. O caminho em que deve andar fala de um treinamento, fala de um ensinamento mais prático na vida, entendeu? Fala porque o Provérbios, o Deuteronômio 6:7 está falando de literalmente ensinar a palavra de Deus para ele aprender do Gênesis ao Apocalipse. Mas no Provérbios 22:6 é uma coisa mais prática, está falando da vida mesmo, do cotidiano, do dia a dia. Então é dever do pai treinar o filho. Quantos pais exigem que o filho saiba uma coisa que ele nunca ensinou? Quantas das vezes você já não deve ter feito isso com seu filho? Filho, faz isso para mim. E o filho vai lá e faz errado. Ou então ele vai e fala, mas pai, eu não sei fazer isso. E aí você fala para ele, você tem que aprender a fazer. Né? Você não aprendeu ainda? Ou seja, pela Bíblia isso está incorreto. Você tem que ensiná-lo primeiro. E não mandar ele aprender. Ora, ele vai aprender com você. Não tem outra pessoa para ele aprender. Entendeu? Então, primeiro você tem que ensiná-lo. Ensina o menino no caminho em que deve andar. Um ensinamento prático na vida cotidiana, né? Isso diz respeito a um treinamento que você tem que passar para o seu filho. Ou seja, treinar ele, preparar ele para a vida, né? Para sobreviver sem você, para se virar sozinho. Glória a Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, no verso 14, está dizendo que são os pais que entesouram para os filhos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que é dever dos pais também prover. Né? Você tem que ser o provedor da casa, o provedor da família e prover para os seus filhos, prover a eles condições para que eles consigam estudar, condições para que eles entendam como que a vida funciona e comecem a se interessar pelo trabalho, por uma profissão. Tá? Então o pai é que entesoura para os filhos. Glórias a Deus por isso. Então o pai ensina, o pai treina e o pai ele deve prover para os seus filhos. Lá em Efésios também, no capítulo 6, no verso 4, Paulo ele fala, vós pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Tá? Isso é muito interessante. Muito interessante. Não provoqueis a ira aos vossos filhos. Glórias a Deus. Como que um pai provoca a ira no filho? Muitas das vezes a hipocrisia provoca a ira no filho. Por exemplo, o telefone toca e é para você, é uma cobrança para você, e você fala para o filho assim, o filho vai atender e você fala, diz que eu não estou. Isso provoca ira nos filhos. Esses pequenos comportamentos, essas pequenas atitudes. Porque nenhum filho gosta de ver isso no pai. Poxa vida, meu pai é mau caráter. Poxa vida, meu pai sei lá, meu pai trapaceia, meu pai joga debaixo dos panos, joga sujo. Nenhum filho gosta de saber essas coisas. Isso provoca ira nos filhos. Quando você manda ele fazer uma coisa que você não faz, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso também provoca ira nos filhos. Ou seja, você pode fazer, mas o seu filho não pode fazer. Isso provoca ira. Isso não pode acontecer. Tudo que você faz tem que ser algo que vai servir de exemplo para os seus filhos, e não o contrário. Tem muito pai que ele é relaxado, faz coisa errada e fala, filho, a vida do papai já está acabada mesmo, por isso que o pai faz isso, mas você não, você ainda tem uma chance, constrói a sua vida e tal. Ou seja, isso é ridículo. Isso é o pior conselho do mundo. A vida do pai já está acabada, então você está ensinando para o seu filho que chega uma hora que não dá mais. Não, isso é errado.
Nós temos que ensiná-los a sempre persistir, a nunca desistir, sempre continuar e sempre há esperança. Glória a Deus. Então o pai ensina, o pai treina, o pai deve prover e o pai deve criar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor, que está lá em Efésios 6,4. Ou seja, disciplina fala de regras. Tem que ter regras dentro da sua casa. A admoestação do Senhor fala de conselho. Tanto é que em uma outra tradução pode estar escrito assim, na instrução do Senhor. Ou seja, o conselho do Senhor está na palavra de Deus. Então, que tenha regras na sua casa, que tenha regras para os seus filhos e que você possa criá-los conforme a palavra de Deus, no conselho do Senhor. Glórias a Deus por isso. Então, o pai, ele treina, ele deve prover, ele deve ensinar, ele deve criar no conselho do Senhor e ele deve também controlar. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, no verso 4, está dizendo que governe bem a sua casa, tendo os seus filhos sob disciplina, com todo respeito. Tendo os seus filhos sob disciplina, com todo respeito. Isso quer dizer o quê? Controle. Ou seja, é o pai ou os pais que controlam a casa e não ao contrário. Quantas famílias você conhece que é os filhos que controlam a casa? Pois é, o pai tem que controlar. O pai é a autoridade, ele tem que manter o controle. Porque o filho está crescendo, está conhecendo o mundo agora, ele ainda não sabe bem o que é bom, o que não é, ele não sabe qual que é o melhor, muita coisa ele não tem experiência ainda, em muitas áreas da vida ele ainda é ingênuo, inseguro, porque ele não passou por aquilo, mas o pai que já passou por tudo isso é quem deve controlar toda a sua casa. Glórias a Deus. E por último, os pais, ou principalmente o pai, deve amar os seus filhos. Você tem que amar os seus filhos. Nós já entendemos pela palavra do Senhor em vídeos anteriores que quando o pai ama a esposa, automaticamente ele traz ali todo um clima agradável, de amor em toda a casa. Porque ele ama a esposa devolve-lhe o amor, e os filhos estão vendo isso, então eles vão amar os pais, esperando que os pais devolvam esse amor, eles vão receber amor dos pais e devolver também aos pais. Então fica todo um clima muito bom e abençoado dentro da casa. Da mesma forma, os pais também devem amar os filhos. Lá em Tito, no capítulo 2, no verso 4, se não me falha a memória, ele está dizendo sobre ensinar as mulheres a amarem os seus filhos. Tá? Ensinar as mulheres a amarem os seus filhos. Ou seja, está falando dos pais amando os filhos, Ou seja, amor aos filhos. Os filhos precisam disso. Eles precisam disso. Lá em Colossenses, no capítulo 3, no verso 21, Paulo fala assim: vós pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, para que eles não percam o ânimo, ou então para que eles não desanimem. Ou seja, provocar a ira é o oposto do amor. E isso daí traz um desânimo para os filhos. Por que tem filho que se rebela? Por que tem filho que faz umas coisas absurdas? Entendeu? É porque ele já desanimou totalmente da vida. O filho está crescendo no ambiente familiar e ele está animado com aquele ambiente. Não, que legal, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, graças a Deus. Então ele está crescendo ali e a atitude dele vai ser se envolver cada vez mais com a família. Ele vai querer se envolver nas coisas que o pai faz, vai querer se envolver nas coisas que a mãe está fazendo, ele vai querer participar da família cada vez mais. Porém, quando os pais vão provocando constantemente a ira nos filhos, chega um momento que o filho está desanimado, ele desanima e ele não quer mais fazer parte da família. Isso é muito sério, ok? Então, ame o seu filho, ame a sua filha, ame os seus filhos, ame toda a sua família, em nome de Jesus. Não se esqueça de fazer a oração diária pela sua família, tá? E aproveite e apresente a família de todos aqueles que estão participando dessa campanha juntamente conosco. Amém? Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família e o seu ministério, em nome de Jesus.